Olá, que é a Lerane Suliano e eu quero conversar com você hoje aqui sobre auriculoterapia e os pontos que você seleciona. Algumas pessoas estavam me perguntando sobre quantidade de pontos. São dúvidas, assim, às vezes pequenas, mas que faz toda a diferença no seu resultado. Então, na auriculoterapia, nós utilizamos 3 pontos principais que eu já falei em vários vídeos aqui desse canal, certo? Nós usamos 3 pontos principais, então o mínimo que eu vou fazer para o meu paciente são 3 pontos, que é o meu sistema nervoso central ou Shenmen, o rim e o SNV, sistema neurovegetativo, certo? Então, o mínimo são esses 3. Aí eu vou pensar na composição do meu paciente. Eu tenho que lembrar que menos ponto, mais tempo o paciente vai passar com eles na sua orelha. Nós temos que lembrar que se algo me incomoda, eu vou lá e retiro. Eu posso tirar esse estímulo. E isso é ruim para o tratamento. O que nós queremos? Um paciente que nos ajude, que queira ser tratado também. Então, não podemos incomodar demais a ponto de fazer com que ele tire isso, os estímulos da orelha dele. Então, menos é mais. Lembre disso. Eu sempre falo para os alunos para eles usarem no máximo 18 pontos, incluindo as 2 orelhas. Mais que isso, já não tem a percepção do estímulo adequado, o paciente fica muito incomodado. Então, o ideal é não passar de 18 pontos. A média ideal 10, 12 pontos. Lembre que às vezes nós temos um ponto que ele tem 2 funções. Isso é ótimo. Quando você começa a estudar mais auriculoterapia, e por isso é importante estudar frequentemente, você começa a pensar, puxa vida, eu tenho ansiedade, por exemplo, e eu tenho ponto da ansiedade, mas o meu paciente tem pressão alta e tem ansiedade. Aí eu posso pôr o ponto do coração. Eu tenho no ponto do coração 2 indicações muito importantes. Ele é ansiolítico e antihipertensivo. Então, meu paciente tem 2 problemas, eu vou usar um ponto que eu resolvo 2 problemas. Esse é só um exemplo que nós temos na auriculoterapia bem prática para poder resolver, tá? Então, menos, mais. Outra situação que foi abordado em comentários comigo mas alguém disse que eu não posso pôr o mesmo estímulo no mesmo ponto porque senão drena a energia do ponto. Gente, primeiro, isso não tem nada de científico, não temos artigos falando sobre isso e na nossa experiência de tantos anos como auriculoterapeuta, eu percebo que como nós usamos pontos, por exemplo, para dor, eu não tenho outros pontos que eu possa fazer muitas vezes. Eu tenho ponto de analgesia e ele tem que fazer parte da minha composição. Eu tenho pontos de anti-inflamatório, eu não tenho grandes variedades de pontos anti-inflamatórios e eu tenho que repeti-los. E eu nunca tive problema, por exemplo, do paciente não melhorar. Então a gente utiliza esses pontos, por exemplo, eu estou dando um exemplo de dor, mas você poderia pensar na estética, nas emoções. São pontos, muitas vezes, que nós temos que repetir. E o paciente... E aí eu levanto a questão assim, como é que eu sei se isso é real ou não? A partir do momento que o meu paciente deixa de ter resultado. Por exemplo, se eu drenei a energia desse ponto e eu colocar de novo, teoricamente, o paciente não deveria ter resultado nenhum. E não é isso que acontece. O que a gente recomenda para os alunos tem um problema mais agudo, que eu sei que é de fácil resolução, por exemplo, um torcicolo, uma distensão rápida, uma coisa simples. Eu penso em programar 5 consultas para o meu paciente. Nessas 5 consultas, se ele está com um torcicolo, por exemplo, se ele está com uma dor, uma cervicalgia tensional, eu vou usar pontos de relaxamento muscular, analgesia, então são os mesmos. E ele tem que melhorar em 5 sessões. Entenderam? Então ele vai melhorar. É essa a experiência que a gente tem. Eu nunca tive um caso de um paciente, por exemplo, que não melhorou, nem que seja um pouco. Ele melhora sempre, de uma consulta para outra. Então isso mostra que a drenagem de energia dos pontos não é real. Certo? Então eu queria deixar isso bem claro para vocês. Foi uma dúvida bem importante que eu acho que você forma aí uma crença limitante do seu resultado que nós não podemos deixar que ela evolua, certo? Então, relembrando, 3 pontos no mínimo.
no máximo 18 pontos, e aí uma média muito boa seria em torno de 10, 12, às vezes até menos que isso, certo? Uma maneira da gente raciocinar é assim, eu posso mudar o meu estímulo também se eu não tenho resultado. Eu sempre tenho essa opção. Eu acho que nós temos que nos capacitar a ponto de ter várias alternativas para o nosso paciente, certo?